Olá, você que acompanha sempre os nossos podcasts, você que passa aqui pelo canal, estamos já na 4ª edição com o zootecnista técnico agropecuário Rafael de Oliveira. E hoje, nessa série, nós vamos contar também com a participação dele, que é zootecnista, doutor em nutrição e produção animal, supervisor técnico e comercial da Agility, que é o Thiago Venturini. Vamos chamar todo mundo para a gente conversar e o tema hoje é acidose ruminal. Prejuízos, como evitar? Qual que é a ação que deve ser empregada nessas propriedades? A gente vai conversar sobre esse assunto, começando com ele, nosso colega de bancada, que vai nos ajudar a conduzir essa fala com o doutor Thiago. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Tudo jóia, Elisiane? Estamos aí com mais um assunto que a gente acha que é bastante interessante e pelas situações que a gente tem visto a campo, né, junto com o Thiago, eu acho que vai ser bem interessante e bem esclarecedor esse podcast hoje. Vamos abrir o assunto perguntando para o Thiago, o que é a acidose ruminal, Thiago? Olá pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar aqui conversando com vocês, um tema que a gente tem presenciado bastante a campo, como o Rafa mesmo comentou. Então, como a gente tem um trabalho de acompanhamento nas propriedades, ultimamente assim tem acontecido muitos casos da tal acidose ruminal. O que seria uma acidose ruminal? É uma doença metabólica, então, que o próprio nome já diz, é redução e acidificação do rumen. E o que provoca isso, Thiago? Isso é devido a quando tem uma fermentação muito grande de grãos. A vaca, a natureza dela, anteriormente, era comum o consumo de pastagens, era natural dela isso. Aí, com a intensificação de produção cada vez mais crescente, novas tecnologias, foi implementado a adição de grandes quantidades de concentrado, visando o quê? Maior eficiência de produção dos animais. Porém, essa quantidade maior de grãos fermentando no rumen pode ocasionar essa redução desse pH ruminal, adificação do meio, então, elevando, então, ocasionando a acidose ruminal propriamente dita. A grosso modo, o que é, Rafael? O que a gente entende? Como os animais antigamente viviam só comendo pasto, bem dizer, zero de fibra, o que acontece? Como a gente precisa aumentar a produção, o que a gente fez? Intensificou esses nutrientes. Colocamos milho moído, farelo de soja, a própria silagem de milho, e isso faz o quê? O animal que come pastagem, para o rumen ficar saudável, ele tem que estar com pH neutro, pH geralmente 6. E quando você começa a intensificar muito essa alimentação, pode acontecer desse pH, ele acontece quando você entra com muito concentrado, principalmente amido, né, Thiago? Isso mesmo. Acontece desse pH baixar e esse animal entrar em estado de acidose. Resumindo, do jeito que eu gosto de explicar para o cliente. Do jeito que a gente entende. Do jeito que a gente entende. Vamos num churrasco e comemos demais, deu carne, indigestão. maionese, churrasco. E aí? Deu indigestão, o que a gente faz? Compra aquele Eno, famoso Sonrisal, e aí a gente vai tomar aquilo com água e vai equilibrar o pH do estômago para poder voltar a essa digestão normal. Mas eu vou passar a bola para quem sabe, para a gente compreender melhor o que acontece no rumen nessa situação. Como que acontece, a gente já mais ou menos entendeu. E agora os sinais. Como é que a gente percebe que a acidose ruminal está presente? Então, assim, para um entendimento do produtor, a acidose ela tem duas características. Ela pode apresentar-se na forma aguda e na forma subaguda. Então, o que acontece? Na forma aguda é a forma mais grave, que pode até levar o animal à morte. Então, assim, são sinais extremos mesmo de aparecimento da acidose. Na forma subaguda é quando o animal ele começa a apresentar alguns sintomas característicos. Quais seriam esses? Variação no consumo. Então, por exemplo, hoje a vaca come bem, amanhã a vaca dá uma restringida no consumo, ela para o consumo, baixa produção, apresenta apatia. Outra característica muito visível da acidose é principalmente nas fezes. A gente acaba virando doutor em identificar qualquer sintoma, qualquer distúrbio alimentar, analisando as fezes dos animais. Como seria isso? Então, o produtor mesmo, ou o técnico responsável pelo acompanhamento, dá uma mexida nas fezes e vai perceber a presença de bolhas.
O que são essas bolhas? São gases produzidos pelo animal. Então o animal, quando ele apresenta casos de acidose, o que acontece? Baixou o pH ruminal, que como o Rafa comentou, o normal é de 6 a 6,8. Quando esse pH ruminal fica muito tempo abaixo de 5 a 5,5, ocorre o que? Morte de bactérias que degradam a fibra e vai ter um maior acúmulo de bactérias que vão degradar o amido, que é originário do grão. Por exemplo, o milho moído tem muita presença de amido. Então, o que acontece isso? Vai ter a produção elevada de ácido lático, que é um ácido muito forte. Ele é 10 vezes mais forte do que os que são normais da vaca ter, que seria um acético, propiônico e butírico. Então, esse acúmulo maior de ácido lático vai ocasionar, então, uma maior produção de gases. Então, esses gases acumulando vai ser visível nas fezes. Então, as principais características que o produtor pode estar identificando se os animais estão ou não com acidose, então é redução de consumo, redução de produção de leite, apatia dos animais, presença de gases nas fezes, enfim, perde peso. Então, dá aquele sinal de estufamento no animal, Rafael? Também pode acontecer, mas essa questão do estufamento está mais relacionada ao timpanismo, que é uma outra doença característica do animal.